Olá, bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Desejo que vocês estejam bem, para a glória de Deus. Amém? Hoje eu vou falar sobre da minhas libertação, onde foi o meu primeiro pecado, tá bom? Então vou ler a palavra e aí vou contar para vocês como eu me libertei e o porquê que eu escolhi a libertação. Um dos motivos que eu lutei pela minha libertação do cigarro. E aí eu coloquei lá, o inimigo quer tornar eu e você escravo, mas com Deus nós somos livres. Amém? Então foi o meu primeiro pecado que eu pratiquei. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho, mas primeiro vamos à palavra, tá bom? Primeiro vamos da palavra. É a mesma, mas Deus sabe, viu? Deus vai me mostrando as visões e vai me dando o direcionamento. Então, Jeremias capítulo 9, de versículo 8 e 9. Eu gosto de rir porque eu não tenho nenhum problema de receber essa palavra toda hora. Me deu ontem à noite, me deu hoje de novo. Amém? Então, uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano com a sua boca, fala cada um de paz com o seu companheiro, mas no seu interior armas ciladas. Porventura, por estas coisas, não os visitaria, diz o Senhor? Ou não se vingaria a minha alma de tal gente como esta? Pois é, aqui é porque essa palavra foi para mim. Mas como eu compartilho com vocês, então eu já recebi ela, já entreguei na mão do Senhor. E aí ontem o Senhor só me mostrou, o Senhor só me deu um direcionamento de uma oração que eu fiz em 2020, mais ou menos, 2021. E aí ele me mostrou que quando eu desconfiei que eu estava sendo alva de feitiçaria, essas coisas, aí eu perguntei ao Senhor, o Senhor o que aconteceu lá. Então, lembra aí nas lives iniciantes que eu disse para vocês que quando eu estava na casinha da Igreja Batista, uma menina tinha andado lá e ela tinha perguntado, Mariana, qual desses é teu fio de cabelo? E eu desconfiei que ela tinha ido lá pegar um fio de cabelo meu e que alguém mandou ela. Você lembra aí no início dos vídeos? Pois é. Só que eu desconfiei que tinha sido minha irmã caçula que tinha mandado ela pegar o fio do meu cabelo porque elas eram assim, ó, carne e unha, uma amizade. Mas não, como eu pedi a Deus para mostrar quem foi que mandou ela lá e quem mandou ela pegar meu fio de cabelo, aí ontem Deus me mostrou que quem mandou pegar meu fio de cabelo lá na casinha de aluguel na Igreja Batista tinha sido minha ex-sogra, que é a avó do meu filho, né? E aí, no caso, na visão, ela tinha mandado minha irmã mais velha pegar um fio de cabelo meu. Ou seja, minha ex-sogra, na visão, pediu para minha irmã mais velha pegar meu fio de cabelo lá na casinha que eu morava de aluguel. Amém? Então já entreguei na mão do Senhor. Foi uma coisa que ele me confirmou, porque eu pedi, eu orei. E aí eu entendo. E aí eu só disse, se é visão ou não, se é conserto ou não do Senhor, o Senhor é quem sabe. Eu vou entregar na mão do Senhor as duas da visão, a irmã e a ex-sogra. E o Senhor trata com as duas, age com as duas do jeito que o Senhor quiser. Amém? E aí, eu não vou estender muito, porque eu prefiro contar o testemunho do cigarro, amém? Eu escolhi hoje. Mas, com base no meu testemunho, porque essa palavra de Jeremias 9, 8 e 9 é por conta da visão de ontem à noite, que eu pedi hoje a ele, né? Mas essa palavra que eu vou dizer hoje é desejo do meu coração. Esse salmo que eu vou ler agora é desejo do meu coração com base no meu testemunho do meu primeiro pecado. Amém? Ó. A confissão do pecado e a esperança do perdão. Pois é, quando eu pedi perdão a Deus pelo meu primeiro pecado, eu orei em cima desse salmo. Isso foi há mais de 4 anos atrás, quando eu, no início da minha libertação. Então, eu fiz campanha em cima desse salmo. Eu fiz jejum em cima desse salmo, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados e pedindo proteção a Ele.
pelas acusações dos malfeitores, acusando o meu passado. Entende? E como a minha live é um direcionamento para você, iniciante, crente que desistiu, que não suportou o processo e não teve ninguém para te instruir, não teve ninguém para pagar o preço pela tua libertação, não teve ninguém para te capacitar, não teve ninguém que chegasse para ti e dissesse: olha, é por conta disso. Aí hoje eu tô sendo canal de bênção na tua vida, para tu pensar o porquê que teve tanto atrapalho quando tu escolheu o bem e largar o mal. E aí começou o levante. E aí Deus está me usando para eu hoje te instruir, para eu hoje te dar o direcionamento. O porquê que você não suportou o sofrimento, a guerra e voltou. E voltou para o pecado. Amém, em nome de Jesus? Então, ó, Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirás? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Sim, do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Então, deixa esse Salmo 130 para você, que é um caminho da tua libertação, para que você venha entender o processo, para que você venha fazer campanha em cima desse Salmo, para que Deus venha te libertar de tudo que tu deseja. Porque o desejo primeiro tem que vir de você. E aí você paga o preço que Deus te liberta. Então, quando eu ansiei a minha libertação de tudo que afastava o Espírito Santo de Deus de mim, esse foi um dos salmos que eu botei nas minhas orações. Senhor, perdoa pelos pecados que eu fiz quando eu era inocente, quando eu não tinha maturidade espiritual, quando eu não tinha minha visão espiritual aberta. Me perdoa desses pecados. Senhor, não deixa o acusador acusar meu pecado do passado para querer atrapalhar meu futuro com o Senhor. O futuro que eu anseio, o futuro que eu desejo, o futuro que eu quero pagar o preço, a nova história que eu quero com o Senhor, que eu desejo. Então essa foi minha oração que eu fiz com Deus em cima desse Salmo 130, que era para Deus me tirar lá das profundezas do inferno, que eu estava no inferno, e que se eu tivesse morrido em 2017, eu tinha ido para o inferno. Então, em 2017, eu comecei a ter uma intimidade com Deus. Quando eu entrei nessa casa, 2020, 2021, eu aprofundei mais ainda a minha intimidade com Deus. Então, essa foi minha oração. Senhor, me tira lá das profundezas do inferno, para que não venha acontecer igual Apocalipse 21, 22, 23 na minha vida. Que eu não morra ardendo no purgatório de enxofre e fogo ardente consumidor. Essa foi minha oração. Então, eu comecei a pedir perdão, porque eu fumava. Porque quando eu cheguei nessa casa, eu já não fumava mais. Eu estava com 2 meses sem fumar. Era cigarro de carteira. Mas eu pedi perdão a Deus. Então, foi o meu primeiro pecado da minha vida, foi o cigarro. Agora eu vou contar o testemunho.
Quando eu tinha mais. Eu da idade do meu filho tem 8 anos, vai completar 9 anos. E aí eu, com 8 anos, eu via meu pai fumando. Eu via meu pai fumando, minha mãe fumando. Toda noite, antes de eu dormir, eu ficava observando aquilo. Minha mãe fumando com cachimbo e meu pai fumando um cigarrão bem grossão, que ele fazia a coisa mais linda do mundo. Eu achava lindo o cigarro do meu pai. Ele pegava uma faca de cortar carne, pegava o papelzinho, pegava o fumo rocha e ficava imprensando, imprensando. E aí ele botava um monte de fumo. Ficava um cigarrão bem grossão, mais grosso que esse meu dedo aqui, ó. E aí ficava bem bonitinho, cigarro bem redondinho, bonitinho. Num papelzinho de cigarro pequeno, quadradinho branco. Que eu creio que quem fuma vai saber desse papel. Mas meu pai era tão profissional que ficava com a mais linda o cigarro dele. E eu admirava aquilo. E eu sentava no colo dele, ele dizia: Mariana, sai daqui para eu fazer meu cigarro, tu vai me atrapalhar. Eu disse: tá bom, papai. Aí eu sentava do ladinho dele, ou eu escorava nele, ou eu sentava no chão, grudado nas pernas dele. Mas eu ficava vendo aquela cena dele, sentado na cadeirinha de couro dele, madeira com couro, e ele fazendo esse cigarro. E eu achava aquilo lindo, com 8 anos de idade. Olha só, eu sempre fui uma criança curiosa. E eu ficava observando aquilo. Aí ele fumando, mamãe de um lado, ele do outro. Aí eu dizia: menino, que coisa, né? Aí, olha, eu fui lá com um dos meus irmãos, que eu não lembro qual foi deles. Já com 9, 10 anos, assim: ei, bora lá no cigarro de papai, no fumo de papai, que papai bota lá no quarto de nós. Vamos pegar um cigarrinho e fazer, vamos fumar lá atrás da casa para nós ver se é bom. Porque eu vejo mamãe fumando tão bom, vejo papai fumando tão bom. Bora lá ver se esse negócio presta. Aí, meus irmãos, Mariana, eu nem lembro qual era, se era meu irmão Domingo, se era minha irmã Aparecida, eu nem lembro. Se era meu irmão Raimundo, eu nem lembro. Eu só sei que quem fumou foi só eu, minha irmã Socorro, meu irmão Domingo, minha irmã Ceissa, parece que tudinho, só não gostou Alice e Judite, parece, e Zezinho, os 3 mais novos. Mas o resto tudinho experimentou um pouquinho, deixaram, mas experimentaram. Aí nós ia lá, aí nós pegávamos um pouquinho do cigarro de papai, fazia um cigarro e ia lá para trás da casa fumar escondido de papai e mamãe. Aí papai disse assim: menino, o saco de fumo tá diminuindo, Soledade. Não tá, o nome da minha mãe é Maria da Soledade. Aí meu pai dizendo: menino, meu fumo tá diminuindo, Soledade. Eu comprei um pacote fechado e aqui, o que tá acontecendo? E nós, vixe, aí eu, vixe Maria, sobrou para nós. Papai descobriu. Aí nós ficava quietinho, murchinho. Aí papai dizia: não é vocês não, né? Não é nós não. Não é nós não. Tudo encaladinho. Aí papai começou a observar. Aí nós dissemos: nós já não podemos mais pegar o cigarro dele porque ele tá percebendo. Aí ele começou a tirar, ele começou a esconder o saco aberto. Eu acho que ele já estava desconfiando. Quando nós ficávamos grudados nele, ele sentia o cheiro. Só que ele não dizia nada. Meu pai era de observar. Primeiro ele analisava, observava. Aí depois é que ele dizia: senta aqui. Aí eu disse: olha, papai tá desconfiando. Agora nós tem que mudar a nossa rotina, porque fomos ali pegar, já não tá mais ali. Agora só tem os fechados. E agora? O que nós vamos fazer com os fechados? Aí eu sempre dava a ideia genial. Eu sempre tinha a ideia genial. Eu disse: sabe o que nós vamos fazer? Nós pegamos uma agulha fina de mamãe de costurar, nós fura um buraquinho, aí nós puxa fio por fio. Buraquinho bem fininho. Aí nós puxa fio por fio, aí nós faz o cigarro e nós fuma. Aí começamos a fazer isso. Furava o buraquinho com a agulha fina, aí puxava fio por fio, até dar um cigarro. Aí nós fazia um cigarro, aí nós ia lá para trás da casa no escuro,
E nós ia fumar esse cigarro. Eu só não lembro a idade que nós tínhamos. Só não lembro a idade. Eu só não lembro a idade. Aí nós ia. Aí papai disse, mas menino, Soledade, meu saco tá tudo seco. O fumo tá seco. Tá tendo bicho aí furando os sacos de fumo. Tá tudo seco. Olha só. Aí ele pegava, porque para quem fuma, quando o saco de fumo tá fechado, ele fica assim molhadinho, bem bonitinho. Mas como nós furávamos o buraco, cada noite nós íamos furar um buraco diferente. Aí entrava ar e o fumo ficava seco, 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 seco. Aí meu pai percebia, quando ele pegava esse saco, aí ele dizia, Soledade, tem bicho aí tem formiga furando o fumo. O fumo tá seco, 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 olha aqui, ó. E aí ele dizia que o fumo seco deixava ele tonto, ficava mais forte. E aí não dava para fazer cigarro. Ele terminava jogando o saco no lixo. E ia lá e pegava outro bonitinho, molhadinho, umidozinho, porque ele comprava de saco, de maço. Aí ele disse, menina, ele jogava fora. Aí ele foi e disse assim, tem coisa estranha aqui, Soledade. Eu disse, gente, aí eu ia lá e dizia, olha, nosso plano deu mais uma vez errado. Agora nós fomos pegos mais uma vez. Agora não tem mais para onde nós correr, não. Não tem para onde nós correr. Aí, sabe, sempre tem um irmão linguarudo, tem um fofoqueiro. Aí eu não lembro quem foi que foi lá e fuxicou. Fuxicou pra mamãe. Olha. E aí, olha, Mariana. Ainda botou culpa em mim, que realmente foi eu mesmo. Olha, Mariana, que tá fazendo essas coisas aí. E aí nós estamos em fumar lá atrás da casa. A senhora disse para papai para pegar ela no Fraga. Armaram os irmãozinhos, sabe? Um deles, que eu não lembro quem foi. Aí, papai disse assim. Aí mamãe correu e disse assim, olha, nós descobrimos. Quem é que faz? Mariana. É Mariana que tá fazendo isso. Papai disse, pô, pronto, agora eu vou pegar ela no Fraga. Agora eu vou pegar ela no Fraga. Vou pegar ela no Fraga e eu vou fazer ela engolir o cigarro aceso. Se ela estiver fumando. Aí fizemos cigarro. Aí fomos lá para trás da casa. Com 2 segundos, meu pai chega lá com o chicote. Nós só fizemos jogar esse cigarro no mato, saímos correndo. Peraí, você, para aí. Aí nós corremos para dentro de casa. Quando a gente correu para dentro de casa, aí meu pai disse assim, olha, da próxima vez que eu pegar vocês fumando, eu vou pegar o cigarro aceso, vou botar dentro da boca de vocês e vocês vão queimar a boca, porque não é porque eu e a mãe de vocês faz que vocês têm que fazer, não, que vocês não têm idade para isso. Deixa vocês criar uma idade. Ele dizia que não era, meu pai dizia que não era pecado nós fumar, mas nós era criança, que deixava nós chegar à idade. Era isso que ele dizia. Aí nós tá bom. Gente, eu sou tão abençoada que eu disse assim, olha, deixa eu ensinar vocês. Quando papai pegar o cigarro aceso e botar da nossa boca, eu vou ensinar vocês. Você bota o cigarro na boca e aí vocês não mexem a língua. Você bota o cigarro na boca assim, ó, fecha o dente, aperta o dente no cigarro e aí você deixa a boca parada e aí você não mexe a boca porque não vai queimar a boca de vocês e aí vocês vão encher a boca de água e vai apagar o cigarro. Viu? Eu sempre tinha uma ideia. Para ajudar. E aí nós começamos a treinar eu comecei a treinar esse cigarro, botar ele para vocês verem o que é o inimigo, viu? O diabo, que aí era o diabo que me dava essas ideias aí. O diabo via que eu era inteligente, aí dava essas ideias pro caminho ruim, sabe? Mas quando eu criança, aí eu botava o cigarro na boca, aí eu ficava aberto, com a boca assim aberta, sem. E aí todo mundo fazia isso. Eu daí saí ensinando isso para um monte de gente. Aí chega o pessoal achava
Chega, o pessoal encantava. Quando eu pegava meu próprio cigarro, quando eu comecei a fumar adulta, e botava... Oxe, Marina, como é que tu faz que não queima tua boca? Desse jeito. Porque de tanto eu fazer criança pro meu pai, quando pegar nós de surpresa, nós não queimar nossa boca, nós já tava treinados. Então, olha só, então foi o primeiro pecado da mocidade que eu pratiquei, foi esse cigarro. Só que depois nós paramos. Eu não fumava mais. Nós não fumava mais, paramos. Porque meu pai prometeu bater em nós, e aí quando meu pai vinha com coisa séria, aí nós obedecíamos ele, aí nós paramos. Aí quando eu voltei a fumar de novo, foi de meus 20 anos, quando eu comecei a beber. Porque meu segundo pecado foi a bebida, cerveja. E aí eu já tinha meus 20 anos. Ou seja, meu primeiro pecado foi essa brincadeira do fumo, porque eu via meu pai fumando. E aí, eu não tô condenando meu pai nem minha mãe, viu? E nem tô pedindo para Deus castigar pai e mãe meu, não. Eu só tô dando exemplo o porquê que eu escolhi não fazer na frente do meu filho. Meu filho tem 8 anos de idade, na idade que eu fiz isso, e eu não quis repetir isso hoje que eu conheço essa verdade. E quando eu passei a saber que era Zé Pilintra, que é o espírito do vício, que me dava essas ideias, que me dava esse jeitinho brasileiro. Amém? Então, quando eu tive essa maturidade espiritual, porque Deus abriu minha visão, aí eu disse, pois eu não vou fazer isso, que é pro meu filho, que é inteligente igual eu, não querer me copiar nessas coisas erradas. E meu filho não começar o pecado da mocidade. E eu realizar meu sonho de criar meu filho num lar cristão. Porque lar cristão, para mim, não é aquele que batiza nas águas, não é aquele que vai para a igreja todo dia, não é aquele que tem cargo na igreja, não. Lá cristão, para mim, é aquele que não peca, é aquele que diz não ao pecado, é aquele que diz não às coisas erradas. Porque não adianta eu ser batizada nas águas, receber a ceia, louvar no púlpito, pregar, e quando eu chego na minha casa eu tô imunda, eu tô suja. Então, eu quis isso pro meu filho, criar meu filho num lar cristão, dentro da minha casa, para ele levar para fora, quando ele abrir a porta da nossa casa e sair para fora. Esse foi o desejo do meu coração e eu entreguei na mão de Deus e pedi sabedoria para ele. Então, esse foi um dos motivos que eu parei de beber e fumar, para meu filho não ver. Porque com base no que eu fiz, eu fui tendo capacitação para ensinar meu filho, para capacitar meu filho. E nos prejuízos que eu tive, que foi muitos, por conta da bebida e do cigarro, que hoje eu digo pro meu filho, você não fuma, porque o diabo vai te roubar. Você não bebe, porque o diabo vai usar pessoas para querer te matar. Hoje, eu sou curta e grossa nas palavras que eu ensino pro meu filho, com a minha visão aberta que eu tenho hoje. Então, meu segundo pecado foi a bebida, com 20 anos para frente. Aí lá vai eu voltar a fumar de novo. Por quê? Porque a bebida, o vício da bebida, que é Zé Pilintra, chamou outro espírito do cigarro. Que eu já estava eu já tinha praticado no passado. Aí Zé Pilintra já tinha me usado novinha. Aí com 20 anos trouxe mais um da bebida. Então já tinha o do vício do cigarro no meu sangue, mesmo eu tendo parado. Aí quando eu voltei, quando eu permiti esse espírito entrar dentro de mim de novo, com a bebida, ele trouxe mais outro vício, que foi o cigarro. Aí eu comecei a beber e fumar. Pronto.
foi o segundo pecado da mocidade que eu pratiquei. O primeiro cigarro, quando eu disse essas coisas novinha, parei, deu um tempo, deu um intervalo de mais ou menos 9, 10 anos até 20 anos. Ou seja, mais de 15 anos, intervalo. Mas quando eu dei a legalidade de novo, aí veio dois. Veio dois, a bebida e o cigarro. Aí eu fiquei por um bom tempo na bebida e no cigarro. Só que quando a gente não tem condições para sustentar o nosso vício, aí vem as outras coisas. Aí você vai entender o contexto. Então, já teve dias que eu não tinha dinheiro. Presta atenção. Já teve dias que eu estava desempregada, não trabalhava, não tinha dinheiro para comprar meu cigarro. Aí lá no bar da minha irmã, tinha um homem todo sujo, velho, fedorento, bebendo. E eu aceitava ficar na mesa dele só por causa de um cigarro. Quando eu não tinha dinheiro para comprar o cigarro. Eu dizia, ele dizia assim, bebe um copinho de cerveja. Eu dizia, não vou beber não, porque eu só bebo fumando. E aí eu não tenho cigarro. Ele dizia, o problema é esse, eu lhe dou o cigarro. Mas na minha cabeça, eu já fazia de propósito. Porque eu não tinha meu cigarro e eu tava com vontade de fumar. E aí eu já tinha meus 22, 23, 24 anos. Mas só acontecia isso quando eu não tinha dinheiro para comprar o cigarro. Porque quando eu estava trabalhando, do meu emprego eu comprava meu cigarro. Mas quando eu ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses desempregada, eu tinha que fumar. Quem fuma vai saber disso. Então eu aproveitava essa situação do homem querer minha presença bebendo. E eu dizia, não, eu não vou beber porque eu só bebo fumando. Ele disse, e você não tem cigarro? Não tenho não. Pô, toma aí o dinheiro, vai lá comprar. Aí, olha, eu recebi o dinheiro do homem, ia comprar a carteira de cigarro feliz da vida. Aí ia lá no comércio do lado, minha irmã vendia cigarro. Aí minha irmã, toma, Mariana, comprava o cigarro lá mesmo. Botava a carteira de cigarro na mesa e aceitava sentar com esse homem fedorento, que eu não queria, mas por conta de uma carteira de cigarro, eu aceitava. Eu só não ultrapassava e ir para a cama com ele, para o motel. Porque tinha deles que dizia, vamos dar uma voltinha comigo? Eu dizia, não, parei por aqui. Já lhe dei atenção, o senhor já teve minha atenção, pronto, parei por aqui. Mas ele já queria passar para outra coisa. Eles queriam da bebida, do cigarro, já levar para o motel. E esse era um dos motivos que eu não gostava de aceitar bebida e cigarro de homem. Porque eu sabia que quem paga já quer levar para o motel. E eu só aceitava isso quando eu não tinha o cigarro. Então, um dos motivos que eu lutei pela minha libertação do cigarro foi isso. Porque eu achava isso feio. Eu ficar do lado de uma pessoa que eu não quero por conta de uma carteira de cigarro. E que minha consciência me cobrava isso. Não era que eu estava sendo falsa com ele, mas era a minha personalidade. Era o meu caráter que estava sendo modificado. Se eu não quero ficar perto desse homem, se eu vou ficar falada, sentada perto desse homem. Às vezes o homem era até casado. Aí passava a gente lá e me via do lado dele e dizia a rapariga dele. Às vezes até a mulher ficava sabendo. Não vinha brigar comigo porque mulher casada tem mania de suportar tudo de homem. Foi o que eu não suportei. Eu não suportei tudo de marido. Mas hoje eu entendo que muitas vezes eu sentada com ele, sem ir para o motel com ele, eu sentava apenas para ele me dar uma carteira de cigarro, minha fama poderia ir longe, que eu era rapariga dele. E muitas vezes chegava até no ouvido da esposa dele. E eu não tiro a razão dela ficar com ódio de mim, não. Eu não ia para o motel com ele. Mas se alguém viu e contou para ela, por ela amar o marido dela, não querer largar o marido dela, ela não ia brigar comigo nem com ele.
Então, aí, e eu sabia disso. Eu tinha consciência disso. Eu disse, meu Deus, eu tô bem aqui com esse homem casado. Eu não vou fazer nada com ele. Eu não vou trair a esposa dele. Mas eu vou levar o nome de rapariga. Mas aí vinha aqui na minha... eu não tô nem aí, não tô devendo mesmo. Eu não vou pra motel com ele. Eu não tô traindo a mulher dele. Olha, o inimigo manipula a gente. O inimigo manipula a gente. Mas como eu tenho minha personalidade forte, como eu tenho caráter, isso me cobrava. Me cobrava. Olha, Mariana, por mais que você não traiu a esposa dele, por mais que você não aceitou o convite dele, porque tinha deles que faziam o convite e eu não aceitava. Mas tinha deles que quando eu não gostava da pessoa, eu não aceitava o convite. Mas quando eu gostava, eu aceitava. Você entendeu aí? Você entendeu aí? E então, é só um dos exemplos que eu tô dando do meu testemunho para você. Então, quando eu não gostava do homem, eu não aceitava o convite de bobeira. Mas quando eu gostava, eu aceitava. Aceitava a primeira vez, a segunda vez. Entendeu? Então teve mais ou menos uns 3 homens casados que eu aceitei. E eu fui namorada dele. Só que ele não morava em Oeiras. Morava fora de Oeiras. Mas o motivo foi a carteira de cigarro. Da carteira de cigarro, terminou o motel. Você entendeu aí como é? Só que o meu caráter, a minha personalidade forte, me cobrava. Ele é casado, você diz que não quer construir felicidade em cima da desgraça dos outros e você tá traindo alguém. Então, automaticamente isso me cobrava. Então, eu ia lá e terminava com a pessoa. Não vou terminar com você porque você é isso, isso, isso. Ele dizia, olha... E aí ele dizia, eu vou aceitar porque eu concordo com a tua... Eu gosto de você, não vou mentir. E eu concordo com a sua desculpa. Desculpa não, eu concordo com o que você está dizendo. Não vou ficar com raiva de você. Muito pelo contrário, eu vou lhe admirar muito mais. Você agindo na honestidade comigo. Que você vai terminar comigo, porque você está sofrendo com isso. E você diz que você não quer ser amante, porque você quer conviver comigo no Natal, no Ano Novo. Porque no Natal e o Ano Novo... eu queria andar de mão dadas com meu namorado e ele não podia e eu respeitava. Então, a minha personalidade forte, o meu caráter, não queria, nunca gostei de ser amante por conta disso. Porque eu sempre gostei de sair de mão dadas, de beijar, de ir para as festas, nas ocasiões. Então, esse foi um dos motivos que eu não gostei de ser amante de homem casado. Esse foi um dos motivos. Então, eu ia lá sendo sincera com eles, ó. Eu não gosto disso. Então, vou ser sincera com você. Só que pode perguntar. Eu nunca mandei nenhum separar da sua mulher. Dentre esses 3, vou citar os 3. Eu nunca disse, larga a tua mulher para ficar comigo. E nunca fui em macumba para ele ficar louco por mim largar a família, porque nem de macumba eu acreditava e nem sabia que existia isso. Eu não sabia que existia macumba e nem acreditava. Então, eu falava a verdade para eles. Aí eles gostavam da minha verdade. Ele dizia, Mariana, você só me conquista mais ainda agindo dessa forma. No que você precisar de mim, pode contar comigo. E nós terminava e nunca mais ele dava em cima de mim e nunca mais nós ficava. Mas eles ficavam amigo meu. Já teve época de ex-namorado meu desse contexto vir em Oeiras e lá me veio e me dar um abraço. Neguinha, vem aqui na cidade, vim te dar um abraço. E nada acontecia comigo e com ele. Nada acontecia. Quando eu comprei uma casa pela Caixa, há anos atrás, eu recebi a visita de um desses.
namorado. Ele foi me ver na minha casa e já fazia mais de 8 anos que ele não tocava no meu corpo, mas era meu amigo. Mas por quê? Porque eu agi na honestidade com ele. Eu gosto de você, mas eu não tô gostando dessa situação. Sua esposa não merece isso e tá me incomodando e eu não quero. Ele dizia, pronto, se eu fosse solteiro, eu casaria com você. E eu não tenho dúvida que eles casariam comigo mesmo. Eu não tenho nem um pingo de dúvida. Eu não tenho nem um pingo de dúvida. Porque no que eu precisasse, eles me ajudavam. No que eu precisasse, financeiramente, em tudo, eles me ajudavam. Então, foi um dos motivos. Na hora que eu queria sair com minhas amigas, bastava eu dizer, manda um dinheiro pra mim que eu vou sair com minhas amigas. Me dá o número da tua conta. Pronto. Mas aquilo me incomodava. Eu disse, meu Deus do céu. Será que ele não tá tirando da boca dos filhos dele, da mulher dele pra me dar? Aquilo me incomodava. Então, foi um dos motivos que eu não gostei desse negócio de ser rapariga e ser amante de homem casado. Foi um dos motivos que o diabo não me usou. Cai por terra, diabo, eu te repreendo desse grupo me ligando. Em nome de Jesus, Satanás. Tem um grupo, tem umas 3 pessoas em grupo que me ligam em grupo, chamada de vídeo. O nome do grupo é pornografia. Aí mais de 100 pessoas ao vivo me ligando. Tudo porque faz parte da capeta aqui na minha rua, amarrando minha vida financeira, mandando pombagira para entrar dentro da minha casa. Aí tem outro grupinho aí também que tem mais de 152 membros que me liga chamada de vídeo. Mas eu não respondo, mas eu não atendo porque Deus me mostra que tem compartilhando pombagira para todos os outros do grupo, que é para dizer que sou eu a endemoniada. Porque alguém aqui da minha rua tá instruindo. Então, por isso que eu não te atendo, viu, enviado do diabo? Por isso que eu não atendo vocês 3 que me ligam. Todo dia, quando quer mandar a pombagira entrar dentro da minha casa. Amém, em nome de Jesus. Que Papai do Céu te liberta de todo mal. Vocês aí, três grupinhos que me ligam. Então, você entendeu aí o porquê que eu não gostei dessa profissão de ser rapariga e amante? Por causa disso. E aí eu não quis isso para minha vida. Eu escolhi, eu decidi não querer isso para minha vida. Pelo meu caráter e pela minha personalidade. Porque se você usar sua personalidade forte por mal, você rouba, você assalta, você mata. Mas se você usar ela por bem, você é uma bomba no inferno, onde explode legião. Amém? Se você usar o teu caráter por mal, você mata, rouba e destrói. Mas se você usar o teu caráter por bem, você é uma bomba que explode no inferno. Você entendeu aí? Você é uma arma forte. Se você usar o teu caráter para Satanás, Satanás te dá o melhor cargo. Mas se tu também usar o teu caráter para Deus, Deus também tem poder de te dar o melhor cargo. Aí é vice-versa. Então foi eu que não gostei de usar minha inteligência, minha sabedoria, meu caráter, minha personalidade forte pro mal. Eu escolhi usar pro bem. E aí sabe por quê que Satanás me deixava sem cigarro e sem emprego? Que era para eu ir me prostituir. Que era para eu ir levar nome de rapariga. Que era para eu ir sentar numa mesa com um homem que eu não queria por causa de um cigarro. Você entendeu aí o porquê, como é que o diabo nos usa e nós cai na onda dele, porque é astúcio. Você acha que o diabo é burro? É não, meu amor. Ele é inteligente. Ele passou as pernas em Deus. O diabo passou as pernas em Deus. E botou 3 nações contra Deus.
e aprendeu alguns dons que Deus ensinou a ele. Quando Deus percebeu, Deus chutou ele do céu para a terra e disse: pode se andar na terra. Eu dou a terra para tu, Satanás. Mas quando eu te dar uma ordem, tu me obedeça, porque eu mando em tu. Ele disse: tá bom. O diabo obedece a Deus. Então você entendeu que ele não é burro e que ele te dá cargo também? Que ele também aprendeu com Deus. Deus ensinou ele. Só que ele teve inveja de Deus e quis ser mais do que Deus. E Deus disse: foi eu que fiz a terra. Foi eu que fiz o céu. E aí eu deixei um pedacinho do inferno, preto, de fogo. E quem manda aqui sou eu. Deus, vai para lá, para a terra e se anda lá. E eu te dou ela. Pronto. Mas quando eu mandar tu parar de tocar nos meus, tu para. Quando eu te der uma ordem, tu me obedeça. Então você entendeu aí o porquê que Deus me incomodou para eu te dar meu testemunho? Aí o diabo acusou. Aí o diabo me acusou. Vou matar ela porque ela me deve. Eu dei uma carteira de cigarro para ela. Eu levei ela para um motel. O diabo que eu digo não é o homem. É o Satanás que me deixou sem emprego, que trancou meus caminhos para eu ir aceitar a carteira de cigarro. Aí agora ele achou que vinha me cobrar. Aí ó, Deus me tira das profundezas do inferno, da mão do diabo. E Deus me tirou. Deus me tirou. Por isso que eu disse aí, sirva a Deus, porque Deus deixa nós livres. Deus não vem cobrar nada de ninguém, não. Deus não me deu essa roupa para jogar em minha cara, para me humilhar e querer me matar porque me deu essa roupa, não. Mas o diabo quis me matar por conta de uma carteira de cigarro que eu fui pedir na hora errada, a pessoa errada, no momento errado, na situação errada, no contexto errado. Você entendeu aí? Um dos motivos que eu deixei de fumar para eu não mais sentar em mesa de ninguém que eu não quisesse por causa de uma carteira de cigarro. Aí eu mudei. Eu disse: agora eu prefiro dar um dia de serviço. Aí, meio por fim, quando eu decidi parar de fumar, a minha irmã era quem fazia isso. A dona do bar. A dona do bar. Ela dizia: Maria, não sei o que eu disse. Mulher, eu te ajudo. Eu lavo uma louça, eu atendo no teu bar, eu lavo teu banheiro, eu lavo tua roupa, eu limpo tua casa, pra tu me dar uma carteira de cigarro. Tu me dá? Ela disse: dou. Vai lá pegar. Aí eu ia lá no comércio. Pega lá fiado no comércio que eu compro. Disse pra botar em minha conta. Mas leva um bilhetinho que lá só dá com o bilhetinho meu. Eu disse: tá bom, me dá aí. Ela escrevia: entrega uma carteira de cigarro pra Mariana. Eu ia lá pegar meu cigarro. Aí eu ia fumar primeiro meu cigarrinho e eu ia feliz da vida limpar a casa dela para pagar minha carteira de cigarro. Quando eu não quis mais incomodar minha consciência, que nesse contexto eu já era mãe. Eu já estava recém-separada do ex-marido. Mas o diabo queria me transformar em rapariga usando meu filho. Agora tu vai ser rapariga. Agora tu tem um filho para dar de comer. Mas eu inverti. Por quê? Porque eu já tinha sofrido no passado com consciência pesada. Agora eu disse: agora não, agora eu vou trabalhar para comprar meu cigarro. Eu dizia: olha, Ceissa, eu faço isso para tu me dar uma carteira de cigarro. Ela disse: tá bom, Mariana. Limpar uma casa não pagava uma carteira de cigarro, não. Uma faxina era R$50 na época. E uma carteira de cigarro era R$2,50. Mas eu preferia limpar a casa dela. Grande. A casa da minha irmã era grande. A casa da minha irmã é enorme. Agora é porque ela dividiu. Minha irmã dividiu a casa dela na casa da filha dela, na casa do filho dela. E ainda aumentou e fez o bar. Então, para você ver o tanto que a casa da minha irmã era enorme, que ela dividiu a casa dela hoje na casa da filha dela e na casa do filho dela.
e mora lá no Bequim, junto com ela. Mas foi a mesma casa dela que ela bateu parede e isolou. E a casa da minha sobrinha é um banheiro, uma sala, dois quartos e uma cozinha. A casa do meu sobrinho é uma sala, um banheiro, um quarto e uma cozinha. Para você ver o tanto que a casa da minha irmã era enorme. Que ela dividiu a casa dela e deu a casa para os 2 filhos dela. Então, por aí você tira que uma carteira de cigarro de R$2,50 não pagava eu limpar uma casona grande dessa. Mas eu preferia limpar essa casa para ganhar uma carteira de cigarro da minha irmã do que sentar mais em mesa de homem casado para me dar uma carteira de cigarro. Então você entendeu aí como eu já estava madura um pouco. E não foi Deus não, porque eu não tinha Deus. Eu estava no inferno. Eu fumava. Se eu fumava, eu estava no inferno. Se eu bebia, eu estava no inferno. Foi o meu caráter e o Espírito Santo de Deus me incomodando. Então, eu dizia, eu não vou fazer mais isso não. Então, a partir daí, eu disse, pronto, chegou a hora de eu lutar pela minha libertação. Chegou a hora de eu não querer mais isso na minha vida. Chegou a hora de eu não querer mais isso. Porque eu não queria mais nem limpar a casa da minha irmã por conta de um cigarro. Por quê? Porque enquanto eu limpava a casa dela, meu filho caía. Porque meu filho era um bebê. Meu filho era um bebezinho. Então meu filho estava engateando. Aí meu filho levava tombo. Pá! Só vi o choro do meu filho. Aí eu disse, meu Deus do céu, isso não tá sendo... Agora eu não posso mais não. Eu não posso limpar a casa da minha irmã sem ninguém para segurar meu filho. Aí nós começamos a inverter. Eu era obrigada a limpar a casa dela para ganhar a carteira de cigarro. Então eu dizia, mulher, agora tu segura meu filho. Eu só limpo tua casa se tu segurar meu filho. Porque não tem como eu limpar a tua casa e Daniel cair, não. Que aí vai ser um prejuízo maior para mim. Aí assim nós fazia. Eu limpava a casa dela para ela me dar uma carteira de cigarro e ela segurava meu filho, para o meu filho não cair mais. Porque o diabo queria matar meu filho de todo jeito. Meu filho só caía e batia a cabeça no chão. Toda a queda do meu filho, todo tombozinho do meu filho, ele batia a testa no chão, batia a cabeça no chão. Eu disse, menino, isso não é vida, não. Eu prefiro cuidar do meu filho. E olha só, e por incrível que pareça, o pai do meu filho tinha raiva do meu cigarro. Mas eu dizia, tu tem raiva do meu cigarro e eu tenho raiva da tua ignorância. Nós estamos quites. Tu tem raiva do meu filho, ou tu tem raiva do cigarro, e eu tenho raiva da tua ignorância. Eu suporto tua ignorância, então tu tem que suportar meu cigarro. Tu não sabe beber, quando tu bebe tu fica doido, e eu te suporto. Agora tu também vai ser obrigada a aturar meu cigarro. Aí eu comecei a fumar na frente dele. Não tava mais nem aí. Porque antes eu respeitava ele, não fumava na frente dele. Mas eu comecei a fumar na frente dele. Quando eu disse, se tu não tá nem aí com o meu sentimento, eu também tô pouco me importando com o teu sentimento. Aí foi onde ele começou a pegar minha carteira de cigarro e jogar no lixo. Eu ia lá e comprava outro. Aí ele jogava no lixo. Eu ia lá e comprava outro. E ele jogava no lixo. E eu ia lá e comprava outro. E ele jogava no lixo. Agora eu disse, capeta, agora tu vai lá para as profundezas e eu vou te largar por causa de um cigarro. Porque agora eu prefiro fumar meu cigarro. Então foi um dos motivos que eu larguei meu marido. Um dos motivos, porque foi vários motivos. De traição, mas foi um dos motivos que eu disse, se tu não me aceita com meu cigarro, eu não te aceito com tua ignorância. Vamos, kits. Peguei meu paninho de bunda e fui-me embora com meu filho. Fumar meu cigarro sem ninguém me atrapalhar. Então, quando ele vinha
querendo reatar o casamento no início, e aí eu via que ele não mudou no defeito dele, aí eu também dizia, eu não vou te aceitar não. Ou tu me aceita com o meu cigarro, ou eu também não vou te aceitar com o teu defeito não, tu continua do mesmo jeitinho. Aí uma vez eu lembro que ele me levou pra piscina, eu sendo rapariga dele. 1 mês de casada, mais ou menos, sendo rapariga dele. Aí ele me levou pra piscina. Aí quando chegou lá, eu passei mal. Passei mal. Eu passei mal, sendo rapariga dele. Eu não queria ser rapariga. Eu disse, meu Deus do céu, eu não aceitei ser rapariga dos outros. Agora eu vou ser rapariga de ex-marido. Mais uma vez o meu caráter me incomodou. E aí, meu Deus, aí por causa de um cigarro, eu tô sendo rapariga do ex-marido. Só pra quando eu quiser fumar, ele não me empatar. Mas eu vou aceitar ser rapariga de ex-marido. Quando ele sentir vontade, ele vir me pegar. Eu disse, menino, isso aqui tá errado. Aí vinha meu pensamento. Eu não vou deixar meu cigarro. Ele não vai aceitar eu fumar. Mas eu também não quero ser rapariga dele. Vou acabar com isso de vez. Aí foi onde ele disse, o que é, Mariana? Ele percebeu, lá na piscina, na Briona, ele percebeu minha mudança. Que eu não estava mais nem aí com ele. Porque eu botei isso na cabeça. Ele não me aceita com o cigarro, eu não aceito o defeito dele, mas também eu não quero ser rapariga de ex-marido. Porque se eu quisesse ser rapariga de ex-marido, eu ia ser rapariga daquele bonitão do passado, que me dava tudo o que eu queria, que me levava pra praia, que me bancava. Então, se eu não aceitei ser rapariga de Leonardo DiCaprio, tô dando um exemplo, que era mais bonito do que ele, eu vou ser rapariga desse bichinho velho feio, bichinho velho xoxo, tá doido? Olha só, tudo isso é pombagira, gente. Tudo isso é pombagira, é demônio que faz a gente agir desse jeito. Usava ele e usava eu. Entende? Ele era usado pelo diabo e eu também. Tava tudo no pecado. Então, aí nesse dia eu botei um ponto final. Nesse dia eu botei um ponto final. Só que eu não disse pra ele que eu escolhi o cigarro em vez dele. Só que eu também já sabia que ele tava me traindo. E aí, por que eu sabia que ele tava me traindo? Porque quando ele ia atrás de mim, é porque nenhuma mulher abriu as pernas pra ele. E aí o cheiro do espermatozoide dele tava podre, fedorento. Que era espermatozoide acumulado. Espermatozoide, depois que ele fica muito tempo sem sair para fora, ele fica com um mau cheiro forte, ruim. Então, quando ele não me traía, o espermatozoide dele ficava forte. Eu dizia, ó, o moleque só veio porque não achou mais ninguém. Como eu sou a mãe do filho dele, deixou ir. Aí eu quero beber uma cervejinha, eu quero comer um peixinho, quero banhar de piscina, quero me exibir que ele veio atrás de mim, deixou ir. Aí eu sabia que ele não estava me traindo. Aí eu ficava feliz. Aí eu dizia, pode ser que porque ele não me traiu, eu vou dar uma chance para ele. Aí vinha isso na minha cabeça. Mas quando ele me traía, que ele ia lá só porque não queria que outro homem me usasse, aí o espermatozoide ficava com cheirinho diferente. O espermatozoide não ficava forte, não ficava fedorento. Aí eu dizia, agora ele me traiu. Agora ele achou outra que abriu as pernas para ele. Aí eu dizia, mas por que ele veio atrás de mim? Aí o inimigo dizia, pra tu não abrir as pernas para outro. Eu disse, é? Quer dizer que ele veio atrás de mim por causa disso? Pô, peraí, deixa eu só mostrar pra esse capeta que eu prefiro o outro do que ele. Já que ele não tá me respeitando. Eu prefiro o outro do que outro homem, do que ele. Já que ele vem me pegar só por causa disso. Pra eu não pegar outro homem. Pra eu não pegar outro marido. Já que ele não tá vindo porque me ama. Aí vinha isso na minha cabeça. Porque quando ele não me traía, eu gostava. Mas quando ele me traía, aí eu dizia, pô, pronto, ele não tá vindo porque me ama, não. Aí o inimigo começou a botar na minha cabeça. Porque me traindo ele tava.
Quem é mulher aí vai entender. E se você não entende, começa a cheirar. Começa a sentir o cheiro do espermatozoide do teu marido. Se tu faz com ele todo dia, aí não tem como o espermatozoide dele ficar podre, não. Mas se tu fica com ele em 3 meses, o espermatozoide dele tem que estar podre. Tem que estar forte. Um cheiro fedorento. Amém? Eu aprendi isso na medicina, meu amor. Fazer saúde nos ajuda. Nos ajuda tanto. Então, meu amor, sangue acumulado fica podre. Espermatozoide é sangue. Sangue acumulado, meu amor, fica podre. Amém? Então, você aí vai entender se você está sendo traída, se você não está sendo traída. Pelo cheiro do espermatozoide. É o primeiro sinal. Tá forte? Não tá traindo. Tá fraco? Não tá fedendo? Tá traindo. Ele tá sendo jogado pra fora. E aí tu tá sendo só um depósito de espermatozoide dentro de tu. Então, eu disse, não vou ser mais depósito de espermatozoide teu não, bebê. Aí foi onde eu botei um ponto final. Não quero mais que você venha me pegar aqui. Venha só ver seu filho e pronto. Mas não me considera mais mulher sua. Ponto final. Quando eu disse isso, ele se espritou. Quando eu disse que não era mais para ele vir me pegar. Você não venha mais com sua ondinha. Lá uma vez na vida vir me pegar não, viu? Você pode ficar com sua rapariga por lá, com sua amante, que eu vou pedir divórcio. Que eu vou querer divórcio. Você não venha mais com essa ondinha aqui não, que eu não sou mais mulher sua. Aí ele ficou espritado, viu? Aí ele ficou espritado. Quando eu disse que eu não ia mais ser depósito de espermatozoide dele. Só quando ele quisesse ou quando ele não queria que eu pegasse outro. Ele já estava com a novinha, mas quando ele via que estava demorando 2, 3 meses, aí ele ia lá inventar comigo. Tô fora, viu? Tô fora, viu? Eu não preciso de tu pra nada. E aí nessa brincadeira, aí foi onde ele, depois de 1 mês de separar, 1 mês e meio de separado, aí ele assumiu a novinha dele pra todo mundo ver. Aí postou a foto no Facebook. Eu disse, pronto, agora tu mostrou que eu não estava de brincadeira, que eu não estava mentindo. Tu tinha sim um amante. Agora tu só mostrou ela pra todo mundo. Aí pronto, eu disse, agora não quero mais. Vou escolher meu cigarro. Aí com 5 meses que ele assumiu essa menina, ela já estava cheia, com uns 4 meses mais ou menos, de grávida. Aí ele queria voltar para mim. Aí uma pessoa me chamou num número diferente, aí mandou a foto do negócio dele para mim. Aí eu só peguei e bloqueei. Só mandei uma mensagem, vai caçar o que fazer, e bloqueei ele. E aí, por quê? Porque eu disse, eu escolho meu cigarro. Eu escolho fumar meu cigarro sem ninguém me incomodar. Eu só não fumo no dia que eu não tiver o cigarro. Mas eu não quero que ninguém me incomoda. Minha mãe não me incomodava, meus irmãos não me incomodavam, meu pai não me incomodava. Por que um marido vai me incomodar? Vinha isso na minha cabeça. Meu pai sabia que eu fumava, minha mãe sabia, meus irmãos. Nenhum deles me incomodava. Por que eu vou dever satisfação para um marido? Eu disse, pô, eu escolho meu cigarro. Já que tu não me aceita com o meu pecado, com o meu... Eu até então não achava que era pecado. Eu achava que era um vício, que era um defeito. Eu não dizia que era pecado, porque eu não tinha visão espiritual, eu não lia a Bíblia. Mas eu dizia, já que tu não aceita com o meu defeito, eu não te quero mais. Porque tantos defeitos tu tem e eu te aceito. Você tá entendendo aí? Então eu disse, não quero mais. Não aceito você com seu defeito. Ou você me aceita com o meu defeito, ou eu não aceito você com os seus defeitos. Então foi um dos motivos que eu não aceitei ele de volta. E também o cigarro. Então eu fiquei fumando. Eu fiquei mais ou menos fumando 1 ano. 1 ano separada dele fumando, para todo mundo ver. Do mesmo jeito que eu era antes.
Só na rua que o povo não me via, mas a minha família sabia que eu fumava. O povo da rua não sabia que eu fumava, mas minha família sabia que eu fumava. Porque minha família, eu não escondia nada deles e eu não tinha nem, e eles não me incomodavam. Mas o povo da rua eu tinha vergonha de fumar. Porque no fundo, eu achava esse vício fedorento, uma coisa feia. Eu não tinha esse vício como um pecado. Eu disse, meu Deus, uma mulher tão bonita que eu sou, com esse vício feio. Aí, por conta disso, eu tinha vergonha de fumar no meio da rua. Então, minha família sabia que eu fumava, mas o povo da rua não sabia. E não era eu querer ser. Não era porque eu só queria ser. Não é porque eu queria esconder coisa errada minha. É porque eu tinha vergonha, porque vinha isso na minha cabeça. O povo vai dizer, essa mulher tão linda, tão bonita, fumando. Olha. E que isso me incomodava também fumar. Me incomodava. Mas eu sabia que era porque Deus não deixava o Espírito atuar no meu corpo. Eu abria a brecha para ele. Então, naquele momento, ele entrava dentro de mim, eu fumava, depois Deus dizia, sai. Aí, quando Deus dizia, sai, aí aquilo me incomodava. Você entendeu aí? Era Deus que não deixava o Espírito habitar dentro de mim. Por quê? Porque eu era uma escolhida de Deus. E eu não entendia o sinal de Deus. Eu abria a porta, Zé Pilinta entrava, eu fumava, depois Deus mandava ele sair. Saia, que ela é minha. Mas no fundo, Deus sabia que eu era ingênua. Eu não lia a Bíblia. Eu não tinha o cigarro como um pecado. Eu não tinha o cigarro como um pecado. Entendeu? E eu não conversava com esse povo que entendia de espiritismo. Nem bruxo, nem macumbeiro, nem feiticeiro, nem crente. Eu não tinha contato com esse povo. Eu só ouvia na igreja. É pecado, é pecado, é pecado, é pecado. Mas eu nem estava pensando. Se o padre dizia que pecado é fumar, que beber era pecado, eu estava com o pensamento tão longe da igreja que eu nem ouvia. Porque o inimigo cega nós. O inimigo deixa nós cegos para a palavra, surdo para a palavra de Deus, e o inimigo deixa nós cegos para a palavra de Deus. Ele cega nós que nós nem ouvimos. Então você entendeu aí? Então, foi um dos motivos que eu não quis mais fumar. Para eu não me sujeitar o que me incomodava depois. Então tinha coisas que eu aceitava por conta de um cigarro, para comprar uma carteira de cigarro, e depois aquilo me incomodava. Então eu disse, eu não vou ser sujeita disso. Mas era o inimigo querendo me tornar escrava. Foi o que eu disse aí. Deus liberta nós por total. Deus diz, sai Zé Pilintra, e pronto. Nunca mais a gente sente desejo de fumar. Porque Deus manda o demônio sair de dentro de nós. Deus manda o vício sair. Deus limpa toda a nossa corrente sanguínea sem precisar de remédio. Eu não tomei um remédio para tabagismo. Eu não tomei um remédio para alcoólatras anônimos. Eu precisei só de Deus. Deus me libertou do espírito que botou o vício dentro de mim, Zé Pilintra. Então, entrega teus caminhos a Deus. Entrega teu vício a Deus se tu não gosta. Porque eu não gostava. Se você fuma, amém. Se você gosta, amém. Se não te incomoda, amém. Mas se você fuma e você não gosta, pede a Deus que Ele te liberta desse espírito. Se você fuma e você não suporta o cheiro, se você não quer, aí é um espírito, meu amor. Pede a Deus que Ele te liberta. Sem precisar tu ir para a clínica de reabilitação, de nada não, porque é um demônio que faz a gente fumar. É um espírito que chama Zé Pilintra, que bota vício em nós. E o primeiro processo que tu vai sentir, por se libertar de Zé Pilintra, é perseguição de feiticeiro, mandando esse espírito para tu de volta. É batalha espiritual, com legião de espírito te atormentando,
para tu voltar pro inferno. E os acusadores do passado que te viu fumando, querendo roubar tua prosperidade, levando teu nome pro bruxo mandar vício para tu. Os demônios de acusadores, as bocas acusadoras. Mas aí, quando Deus diz saia, tu vai sentir só uma tonturazinha. Tu vai ficar tonto. E aí tu já sabe que quando tu ficar tonto numa oração, quando tu vomitar numa oração, é Deus te libertando do espírito das trevas. Porque tu pediu a libertação. Porque Deus contemplou que tu não gosta do pecado que tu pratica. Tu pede a Deus para te libertar. Aí quando tu ouvir uma voz minha e tu ficar tonto, e tu passar mal, ali é algo que Deus está te mostrando. Ó, tem um espírito dentro de tu. Paga o preço para eu te libertar. Ó, tem algo de estranho no teu corpo, mas eu tô te mostrando. Paga o preço para tu se libertar. É igual Deus me diz aqui, ó. Eu tô te livrando da fome. Foi feita uma obra de bruxaria para tu morrer de fome. Dentro de um quarto escuro. E tu morrer de fome e depois te jogar na mata e te tocar fogo para ninguém nem achar teu corpo. Mas Deus está dizendo, eu vou te libertar. Eu vou mandar esse demônio de miséria sair de perto de tu. E eu vou te dar salvação. Eu vou te tirar da mão do forte. Eu vou te tirar da mão desse que quer que tu morre de fome, com inveja de tu. Porque eu contemplo o plano de quem tá pagando para te deixar com fome. Não tá acusando, tá sendo usado por uma inveja. E eu não habito na inveja. Se fosse uma Mariana da vida orando, pedindo libertação, eu ia te libertar. Mas a pessoa que quer que tu morra de fome, quer ficar com o que é teu. Tá com inveja do que tu trabalhou. Por isso que eu vou te libertar desse demônio de tranca-rua e miséria. Para não dar gostinho o teu inimigo que quer tomar posse do que é teu. Então você aí que sentiu uma fome quando ouviu minha voz. Uma fome que dói na alma. Não é uma fome normal porque você está fazendo jejum, porque você está numa consagração, porque você ficou amanhã 2, 3 horas sem comer. É uma fome que vem lá da alma, que chega até doer o estômago. Aí é uma fome de um demônio que foi mandado, de miséria, e um tranca-rua para trancar os teus caminhos. Mas o plano dele é te jogar num quarto e deixar tu morrer de fome. Porque quer tomar posse do que é teu. Então tu vigia aí. Se tu ouvir minha voz, onde essa live chegar, você que ouviu minha voz, ou você pode estar ouvindo minha voz ao redor de mim. Você pode estar bem aí na direita ouvindo minha voz. Você pode estar na esquerda. Você pode estar na frente. Você pode estar no fundo de minha casa. E você está ouvindo minha voz. E aí você está sentindo essa fome que está doendo na tua alma. Aí é um demônio que Deus está te libertando. Porque está planejando te matar de fome. Com inveja de você. Amém? Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Então é o direcionamento para alguém que vai sentir essa fome de doer a barriga na alma. É porque foi arriada uma obra de bruxaria no teu nome, o batuque foi posto no teu nome, a entidade comeu a comida no teu nome, e aí quando o espírito se aproxima de ti, tu passa mal. E aí tu sente essa fome, essa fome que tu passa mal. Que se tu comer, tu vai ficar doente. Porque foi um espírito que recebeu essa comida no teu nome. Para tu morrer de fome. Com inveja de tu. Amém, em nome de Jesus? Então você entendeu? Aí é um dos... Aliás, eu contei um monte aí. Eu falei das brigas com o ex-marido por causa do cigarro. Eu falei de eu sentar na mesa com pessoa que eu não queria só por causa de uma carteira de cigarro. Eu limpar a casa da minha irmã enorme só para ter uma carteira de cigarro. Tudo isso aí foi o que o diabo me usou por causa de um vício.
E aí ele trancava meus caminhos, que o intuito dele era que eu fosse vender meu corpo por causa de um cigarro. Amém, em nome de Jesus? Você entendeu aí? Ó, e o motivo? Agora eu dei o meu testemunho, como dois vícios meu da minha mocidade, os primeiros vícios da minha mocidade, que foi o cigarro e a bebida. Amém? Eu te dei vários exemplos aí. Agora eu vou te dar o motivo que eu parei de fumar. O primeiro motivo não é nem quando eu... o primeiro motivo não foi nem porque é pecado. Que até então eu não sabia que era pecado. Eu vim saber que fumar era pecado quando eu cheguei aqui nessa casa. Que eu já vim sabendo disso. Que eu já tinha pedido 2 meses. Eu já tinha tido a libertação 2 meses. Mas eu passei foi mais de 1 ano e 5 meses fumando. Quando eu vim para essa casa, eu estava com 2 anos separada. Então, quando eu fui morar na casinha da Igreja Batista, eu ainda fumava. Na casinha de aluguel lá. Eu ainda fumava, eu ainda bebia. Só que não era como antes. Eu já estava diminuindo, porque o meu filho estava me incomodando. Olhar para o meu filho, lembrar da minha infância com meu pai, com a minha mãe, estava me incomodando aquilo. Então, foi o primeiro motivo de eu lutar para parar de fumar. Foi pensar no meu filho. Eu disse, meu Deus, às vezes eu fumo perto do meu filho. Eu tô bem aqui sentada, meu filho tá brincando ali, ele tá sentindo o cheiro do meu cigarro. Meu filho não merece inalar fumaça comigo. Então foi o primeiro motivo que doeu eu fumar. O segundo motivo era quando, mesmo eu dando alguém para segurar meu filho, que às vezes eu dava meu filho para minha irmã, Ceissa, segura bem aqui, Daniel, que eu vou lá para fora fumar. Aí minha irmã ficava lá dentro da casa dela com o Daniel, e eu ia lá para a calçada, pro meio da rua. Eu dizia, não venha, para Daniel não sentir o cheiro do cigarro. Porque já estava me incomodando meu filho inalar a minha fumaça. Então, eu resolvia o problema de meu filho não inalar a fumaça do meu cigarro. Mas, quando eu pegava meu filho depois da fumaça, que eu beijava meu filho todinho, depois que eu ia beijar meu filho estava fedendo a cigarro. Eu disse, meu Deus do céu, meu filho não tá fumando e tá fedendo igual eu. Então aquilo começou a me incomodar. Eu disse, eu não quero isso para minha vida, não. E aí veio a lembrança da minha infância, da idade do meu filho, hoje, com 8 anos. Que nessa época meu filho só tinha 1 ano. Esse testemunho de eu abraçar meu filho e meu filho tá fedendo a fumaça, a cigarro, não era porque nem que eu dava meu filho para segurar e eu ia lá para fora, mas eu beijava meu filho todinho e a minha boca tava fedendo a cigarro. Então meu filho ficava fedendo também e aquilo me incomodava. Então o que não me incomodou com o pai dele, me incomodou com meu filho. Eu disse, não, chegou a hora de eu resolver esse mistério. Aí eu começava a comprar bombom demais, que era para eu beijar meu filho, mas não resolvia. Aí então foi o primeiro motivo que eu desejei me libertar desse vício. O segundo motivo foi quando eu comecei a lembrar da minha visão do meu filho, deu com 8 anos, querendo copiar meu pai e minha mãe. Eu disse, eu não quero que meu filho fuma, não. Eu não quero. Porque eu lembrava das coisas que eu fazia para comprar uma carteira de cigarro. Eu disse, eu não quero que meu filho vire boiola para um homem dar uma carteira de cigarro para o meu filho. Eu não quero que meu filho fique com uma mulher casada, para a mulher casada dar uma carteira de cigarro para o meu filho. Eu não quero que meu filho vai fazer coisa errada para ganhar uma carteira de cigarro, não. E quem garante que meu filho vai ser bem sucedido para bancar o vício dele? E quem garante que eu vou ser bem sucedida para dar a carteira de cigarro pro meu filho? Então, eu lutar pela minha libertação não foi por amor a Deus, não. E eu não vou ser hipócrita de mentir. Porque, meu amor, eu posso mentir para você. Mas para Deus eu não minto, não.
Porque até então eu não sabia que era pecado. Até então eu não sabia que para amar Deus tinha que parar de fumar. Eu não sabia disso. Mas eu comecei a pensar nas coisas, algumas coisas que eu fazia para comprar meu cigarro, e eu comecei a dizer, eu não quero que meu filho faça isso não. E aí eu dizia, olha, o pai dele algumas vezes me fazia feliz. Era metade feliz, era metade infeliz. Era 100% feliz, era 50% feliz, 50% infeliz. Eu não quero meu filho também assim, não. Era uma semana feliz, era uma semana com raiva. Era uma semana com amor, era uma semana com ódio. Eu disse, quer saber de uma coisa? Não quero isso para minha vida, não. Eu não quero isso para a vida do meu filho, não. Meu filho casar com uma mulher que não fuma, e aí ficar uma semana feliz e uma semana infeliz. Eu não quero isso não, pro meu filho não. Então eu comecei a analisar isso. E eu disse, eu vou pagar o preço para parar de fumar. Então foi os 3 motivos que eu lutei contra meu desejo, contra minha carne. Até então eu não sabia que era demônio. Até então eu não sabia que era Zé Pilintra. Mas eu usei minha personalidade forte para dizer, eu não vou tomar remédio. Eu vou dizer que não vou fumar e pronto. Eu vou lutar contra esse desejo e pronto. E aí eu não consegui. Não consegui. Porque eu ficava um tempo e outra vez eu voltava. E aí eu comecei a perceber que não era uma coisa normal. Eu disse, meu Deus, será que eu vou ter que procurar os alcoólatras anônimos para me ajudar? Eu disse, eu vou ter que procurar os alcoólatras anônimos para me ajudar. Aí veio o pensamento, vou lá no lugar onde eu levei meu pai. Porque eu já tinha levado meu pai num local para ele parar de beber e para ele parar de fumar. E eu pensei de bater lá para pedir ajuda, que era no CAPS. No CAPS. Eu disse, vou pedir ajuda lá para eu tomar um remédio e parar de fumar. Para você ver. Mas, meu amor, quando Deus quer, ele age. Quando Deus quer, ele age. Aí foi onde Deus viu que eu queria me libertar. E Deus viu minha inocência. Aí foi onde Deus permitiu a macumba tocar em mim. Foi onde Deus permitiu a macumba tocar em mim. Onde teve toda essa palhaçada de 2017 até ano passado. Ano passado. Quando aconteceu essa palhaçada de nego mandar Zé Pilintra pra mim. Ano passado, Deus botou um ponto final de macumbeiro renovado, demônio de Zé Pilintra pra mim. Porque aqui nessa casa, mais de 4 anos, eu passei expulsando demônio de Zé Pilintra dentro da minha casa. A pessoa que mandava pra mim no passado insistia em renovar. Aí Deus foi lá e botou um ponto final. Eu já disse pra tu parar de aceitar dinheiro de pessoas para mandar Zé Pilintra para minha filha, que ela já se libertou. Agora ela é minha. Agora a visão dela já tá aberta. Tu manda o demônio para ela, eu vou permitir mandar de volta para tu. Foi onde Deus foi mostrando visões. Por macumbeiro, pros inimigos. Visões mesmo que eles tinham medo. Que dava medo para eles, que não entendiam o reino espiritual igual eu estava entendendo. Então eu desafiei Deus há quase 6 anos atrás. Que vai fazer 6 anos em outubro que eu tô aqui. Mas antes de eu entrar nessa casa, há 2 meses eu desafiei a Deus. Papai, se o Senhor é poderoso, como eu acredito. Se o Senhor é forte, como eu acredito. Se o Senhor manda em mim tudo na terra, como eu acredito. Me liberta desse cigarro. Pronto. Aí foi onde eu já contei uma live de um testemunho. Pé de pau no quintal do meu irmão começou a mexer. Pé de cana na casa do meu irmão começou a mexer. Era Deus
no redemoinho, no vento. E deixando o próprio Satanás fazer também. Que era para eu começar a ter medo. Aí saía da casa do meu irmão, aí o mistério saía dos pés de cana do meu irmão e vinha para perto de mim. E eu me arrepiava todinha. Ou seja, era Deus permitindo eu sentir a presença dos demônios perto de mim. E aí eu me arrepiava todinha. Mas não era um arrepio bom, não. Era um arrepio ruim. Era um arrepio que me dava um calafrio ruim, me dava um medo. E eu jogava o cigarro aceso no mato e eu corria. Aí meu irmão, o que foi, Mariana, que tu viu lá no quintal? Eu disse, mulher, os pés de cana de Raimundo começou a mexer. Foi um ribuliço ali naquele muro de Raimundo que me deu até medo, que eu corri. Que era o muro do meu irmão. E meu irmão tinha uns pés de cana lá. Chega os pés de cana, faltaram quebrar no muro da minha irmã, derrubar o muro da minha irmã. Mas não era só os pés de cana, que eu entendia que era vento. Mas quando Deus permitiu o demônio ficar perto de mim, eu me arrepiava, eu corria com medo. Ou seja, Deus já estava permitindo eu sentir sensibilidade às coisas ruins, que era para poder botar coisa boa dentro de mim. Porque até então, ele começou a eu sentir a presença do demônio, Zé Pilintra, que era para eu tirar ele de dentro do meu corpo. Que era para eu não dar mais legalidade para ele. Aí, às vezes, minha irmã percebia. Porque essa minha irmã, ela não gostava que eu fumava dentro da casa dela. A Ceissa não tava nem aí, minha mãe não tava nem aí, meus outros irmãos Raimundo. Mas como essa minha irmã foi liberta do cigarro, quando ela teve que fazer cirurgia aqui, na cabeça. Minha irmã, ela fumava. Essa minha irmã Socorro fumava. Mas quando ela quase que morre na cirurgia e Deus deu uma nova vida para ela, ela parou de fumar. Ela acha que ela parou de fumar é por causa da cirurgia dela. Não. É porque Deus não permitiu mais o demônio Zé Pilintra entrar dentro dela. Ela não tem maturidade espiritual igual eu, mas hoje eu sei. Quando ela foi pro centro cirúrgico, Deus deu uma nova vida para ela não morrer lá, e ela ficou com sequela da cirurgia, Deus mandou Zé Pilintra sair do corpo dela. E eu entendia ela. Ela disse, Mariana, eu não fumo, eu não quero esse cheiro vir aqui na minha casa. E eu entendia ela. E eu ia lá pro quintal dela fumar. Ou eu ia lá pra casa da minha mãe, pro quintal. Ou eu ia pra porta da rua. Mas eu não fumava dentro da casa da minha irmã. Com respeito a ela. E não ficava com raiva dela. Deus sabe que em momento nenhum eu ficava com raiva dela. Porque eu entendia que eu tava na casa dela. E eu entendia que aquele cheiro é insuportável. Eu entendia. Então, eu disse, eu quero uma união com minha irmã. Eu quero uma paz aqui na casa da minha irmã, porque eu tô morando na casa dela. E eu vou respeitar. E eu não vou ter raiva dela por causa disso, não. Deus sabe que em momento nenhum eu fiquei com raiva dela por conta do cheiro de cigarro. Muito pelo contrário. Eu nem sabia que eu ia vir pra essa casa. Aqui. Eu achei que eu ia morar com minha irmã 1 ano, 2 anos. Porque eu disse, ela é sozinha. Eu vou ajudar ela. Eu vou cuidar dela. Então eu creio que ela não vai, que eu não vou precisar sair da casa dela tão cedo. Eu imaginei isso. Mas com 3 meses eu saí da casa da minha irmã e vim para minha casa. Era o projeto de Deus. Mas não foi por conta de sair, não. Dela não querer que eu fumasse dentro da casa dela, não. Porque eu entendia ela. Porque eu também sei o que é cheiro ruim de cigarro. Então, em momento nenhum. Porque quando ela fumava, ela não se incomodava. Porque ela mesmo fumava. Então, eu entendi ela não fuma mais, eu entendo ela. Então, hoje, eu entendo o que aconteceu na vida dela. Deus libertou ela do vício. Aí eu disse, se o Senhor é poderoso, me liberta desse negócio. Eu não dizia vício, eu não dizia demônio. Eu disse, se o Senhor é poderoso, igual eu acredito, o Senhor me liberta dessa vontade de fumar, que é maior do que eu, mas eu não quero que meu filho me copie. Pronto. Foi a oração mais verdadeira que eu fiz. É a oração mais verdadeira que você faz para conquistar o coração de Deus, para ele te libertar do que não é dele. E que ele sabe que você está ingênuo. Então Deus mandou Zé Pilintra sair de perto de mim. Saia. Pronto. Nunca mais. Passei 2 meses na casa da minha irmã sem fumar. Vim pra cá pra minha casa
E nessa brincadeira eu vou fazer 6 anos em outubro. Porque Deus mandou Zé Pilintra sair de mim. Sair de perto de mim. E agora, Deus mandou o bruxo não mandar mais esse demônio para minha casa. Porque se ele mandar, ele vai morrer. E Deus já mandou a pessoa que paga o bruxo parar de renovar. Porque se ela pagar o bruxo para mandar demônio para mim, ela vai morrer podre. O bruxo vai morrer podre se receber o dinheiro dela. E ela vai morrer podre se pagar o macumbeiro. É a ordem dos dois para Deus. É quem paga vai morrer e quem recebe vai morrer. Porque Deus sabe que eu já tô com 6 anos liberta desse demônio para a pessoa tá mandando para mim de propósito. Só porque quer dizer, eu não disse que ela não serve Deus. Olha ela fumando. É só isso que essa pessoa quer. Só isso que essa pessoa quer. Espírito de manipulação. Por quê? Porque não rouba mais minha prosperidade com mentira. Olha, Deus, ela tá fumando. Rouba. Não tem mais acusação, meu amor. Não tem mais acusação na minha casa. Vai fazer 6 anos em outubro que não tem mais acusação na minha casa. Onde esse próprio bioquímico me acusou que eu fumava. Vou tocar nela porque ela fuma. Agora, se ela abrir as pernas para prostituição, eu toco no filho dela. E foi obrigado Deus me mostrar em visão. Aí Deus diz, agora eu vou deixar tu sem dormir para tu parar de acusar o pecado dela do cigarro e tu parar de mandar pombagira para ela abrir as pernas para os outros e tu tocar no filho dela. Eu vou deixar tua noite todinha sem dormir, preocupado, para tu parar de levar o nome dela pro bruxo. Um bioquímico acusando meu pecado, mas é porque ele rouba minha prosperidade, ó. Ele amarra a minha vida financeira. Então você entendeu aí, meus amores, como é bom você estar, ó, no espírito, ó, das profundezas a ti clamo, Senhor. Eu estava no inferno e eu clamei Deus para me libertar do vício do cigarro, do vício da cerveja. E Deus também tem o poder de te livrar. E a terceira oração foi para Deus me livrar da mão dos bruxos. Minha primeira oração foi: Deus, me liberta do cigarro, me liberta da bebida. Quando eu descobri que tudo isso foi alvo de bruxaria, minha oração hoje é: Deus, me liberta dos bruxos, dos macumbeiros, dos feiticeiros, para não amarrar mais a minha vida financeira, para não me dar mais prejuízo e que meu filho não venha passar por maldição hereditária. Porque a mãe foi roubada, o filho tem que ser roubado. Porque a mãe fumava, o filho tem que fumar. Porque a mãe fez isso, o filho tem que fazer. Eu disse: Deus, quebra toda maldição aqui nessa casa, que eu te sirvo em espírito e verdade. Eu continuo cumprindo com minha promessa para Deus, que foi libertar meu corpo de tudo de errado. E Deus continua me protegendo, eu e meu filho do mal. É por isso que muita gente morreu. Porque tocou em mim e no meu filho. Porque não sabe da minha intimidade com Deus. Não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Não sabe o processo que eu passei, que eu sofri para matar minha carne, para me libertar dos meus pecados, dos meus vícios, das minhas vaidades, dos meus desejos. Por isso que muitos morreu, porque não parou de tocar em mim. E Deus disse: vai continuar. Porque essa pessoa que paga o macumbeiro para te tocar, ela tá com a vagina toda inflamada. Ela tá com o ânus todo inflamado. Mas ela não se liberta, desse ódio contra a tua casa. Ela não para de planejar o mal contra a tua vida dia e noite. Ela tá com a vagina cheia de coceira.
Ela tá acuando, todo cheio de coceira. E é eu tocando. É eu tocando. Mas o ódio que ela sente por ti não larga, tá do mesmo jeito. Ela dorme pensando como vai te destruir amanhã. Como vai te envergonhar amanhã. Como ela vai roubar tua honra amanhã. E ela cria situações de propósito. E ela aproveita situações de propósito. Mas ela não está arrependida do mal que ela te causou. Ela não está pensando de te dar paz. Por isso que ela vai morrer também. Então você entendeu quando alguém mata alguém para dar livramento para mim e para você? É por conta disso que eles fazem. Eles te fazem sofrer e eles não estão nem um pingo arrependidos. Eles te dão prejuízo e eles ficam felizes com o prejuízo que te deu. Então esse tipo de pessoa não quer deixar de servir o diabo. O corpo é usado pelo Satanás e não quer parar. Quer ser filho de Caim, porque Caim matou Abel por inveja. Então essa pessoa é filho do diabo e pronto, não está arrependido. Cabe eu e você, entregar na mão de Deus e descansar o teu problema, o teu sofrimento, a tua causa. Amém, em nome de Jesus? Então, e para finalizar, o mesmo Salmo 130, de número 8. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Quando você fizer isso, não aceita a acusação de pecado do passado na tua casa, porque Deus já te limpou da iniquidade. Deus já te libertou dos vícios. Deus já te libertou dos pecados. Deus já te perdoou. Deus já jogou o teu pecado do mar do esquecimento. Quem acusa é o diabo. Quem bota a consciência pesada é o diabo. Deus nos dá leveza. Deus nos dá consciência limpa. Deus nos dá a certeza que nós estamos agradando Ele. Deus nos deixa livre para nós escolher se quer fumar de volta ou se não quer. Se quer se prostituir de volta ou se não quer. Ele deixa nós livres. O diabo que manda Zé Pilintra para entrar dentro do teu corpo à força. O diabo que manda pombagira para entrar dentro do teu corpo, nem que seja tu dormindo para te usar. E aí tu até goza dormindo. Por quê? Porque o diabo não pede permissão para te usar. O diabo quer te escravizar. Então por isso que Deus, é melhor você servir Deus. Porque Deus, ele pede permissão. Filha, eu posso te usar? Filho, você deixa eu te usar? Filho, você deixa eu fazer isso na tua vida? Deus é maravilhoso, é educado, quer o meu bem e o teu. E ele deixa nós livres para nós escolher. Por isso, escolha servir Deus por amor. Porque ele é assim com nós. Ele trata nós com amor. Amém? Então, aí eu te falei 2 pecados meus da mocidade e os 2 primeiros. Como eu comecei e como eu me libertei. Depois, conforme Deus vai me ordenando, me libertando, eu já me libertei de todos. Mas eu não vou dar testemunho porque o diabo quer, não. Porque eu não estou com minha consciência pesada de pecado meu. Eu não vou dar testemunho meu só porque o diabo quer, não. Eu vou dar testemunho meu quando Deus ordenar. Porque quando Deus ordenar, ele vai me usar para alguém. Alguém vai receber libertação. Então aqui você vai receber libertação do espírito do vício, da bebida e do cigarro. Amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. E aí, sabe qual era o terceiro vício que o diabo queria aqui nessa casa? Que eu fumasse maconha. Acusando. O diabo disse, eu fiz ela fumar com 8, 9 anos de idade. Com 20 anos eu fiz ela beber. Agora com 43 eu vou fazer ela usar maconha. Deus disse, aqui não, Satanás. Aqui não, diabo. Aqui tu vai cair por terra. Mas por que eu digo isso? Porque pessoas fez bruxaria para mim, mandando maconha para eu usar maconha e mandando pro meu filho também usar maconha no futuro.
Quando? E o diabo fechou minhas portas de todo jeito. Por quê? Porque essa pessoa que vai ficar podre, que não tá nem um piga arrependido do sofrimento que me causou minha vida toda, veio botar o tranca-rua na minha porta. E fechou todos os meus caminhos. Que a intenção dessa pessoa é que nessa casa eu usasse maconha. Eu fumasse cigarro de maconha. Aí já era 3 demônios do vício. Cigarro de carteira, cerveja e agora maconha. Porque aí o diabo agora queria fazer o plano de me matar para não devolver o que Deus mandou devolver. Agora tu devolve. Devolve o que tu roubou com ela, acusando o pecado dela e amarrando a vida financeira dela. Agora tu devolve. Ou essa pessoa me devolve, ou a pessoa vai ficar pobre, endividada, sem nada. E eu já entreguei a revelação. Vai perder todos os bens. Porque me roubou no passado, amarrou minha vida no passado, não se arrependeu, ainda quer continuar pagando, para continuar me roubando. E o terceiro vício que a pessoa ia mandar era a maconha. É uma quadrilhazinha, é uma panelinha. Um faz isso, um faz isso, um faz aquilo. Mas quando você tá, ó, Deus te mostra e te liberta. Amém? Então eu vou parar porque a live vai ficar muito longa e o testemunho é maravilhoso. Sabe, se você ir até o final. Amém? Pai amado, Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus. Que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege de todo mal no nome de Jesus. Então, toda a ferramenta preparada contra a minha vida, contra esse povo, eu repreendo em nome de Jesus. Eu profetizo libertação do cigarro, eu profetizo libertação da bebida de quem está pedindo o Senhor. Assim como o Senhor me libertou da bebida e do cigarro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vai libertar também quem quer se libertar desse vício da bebida e desse vício do cigarro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor dê honra minhas palavras, que o Senhor dê peso a essas palavras e que o Senhor, em nome de Jesus, transforma essa profecia em verdade e que o Senhor liberta alguém para a glória do teu nome e que o nome do Senhor seja glorificado na vida dessa pessoa, quando o Senhor cumprir essa profecia, quando o Senhor libertar ele do vício e da bebida, assim como o Senhor me libertou, e o nome do Senhor está sendo glorificado na minha casa, que seja glorificado também na casa dessas pessoas que vão desejar a libertação delas e vão correr atrás e vão pagar o preço igual eu paguei, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor me instruiu, assim como o Senhor me capacitou, assim como o Senhor me deu maturidade, sabedoria, entendimento, me guiou para eu receber minha libertação e me deu forças para não retroceder, para não fumar, para não beber de volta. Que o Senhor também guie essa pessoa do início da libertação até o término dela, para que o inimigo não venha tocar nelas, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Então essa live hoje foi uma profecia, eu profetizo a tua vida, que o Senhor vai te libertar. Então, você que sabe que a pessoa fuma, que a pessoa bebe, seja a atalaia do Senhor. Manda essa live, ainda diz assim no título, assista até o final, porque o que é para você está no final dela. Amém? Em nome de Jesus, especifica que a libertação da pessoa está no final, porque ela precisa ouvir meu testemunho do cigarro. E ela precisa ouvir essa oração de profecia para o anjo ajudar a pessoa. Amém, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, você deixa seu tec-tec na telinha, compartilha essa live. Se quiser me abençoar com a estrelinha, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha casa e na tua vida, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor nos permitir, para a glória de Deus. Tchau. Se sentir desejo no coração, me segue, tá bom? Tá demorando aqui para finalizar.